todos! Boa noite, maricotas e camaradas! Beleza? Hoje nós temos mais uma live para a gente conversar sobre as virtudes. E hoje temos um convidado especial que é o Caleb. O tema de hoje, Caleb, é sobre respeito. Você sabe o que é respeito? Sim. Fala pro pessoal o que é respeito. Obedecer. Obedecer? Será? Que mais? Tem a ver também, né? Quando a gente respeita o papai e a mamãe, a gente obedece o papai e a mamãe. Obediência. Tem a ver, verdade. Mas que mais? É só isso? Só isso? Não. O que mais? Quando, por exemplo, você tá lá na escola e tem um amiguinho que é diferente de você, o que acontece? Hã? O que acontece com esse amiguinho? Se ele, por exemplo, não tiver o pé, não tiver a mão, a gente ajuda ele? A gente ajuda ele, não é verdade? Pode rir do amiguinho que é diferente da gente? Não. Não, tem que fazer o quê? Ajudar. Ajudar, respeitar. Cada pessoa é de um jeitinho, não é? Por exemplo, tem uns que tem o cabelo lisinho, tem outros que tem o cabelo cacheado, tem uns que são altos, outros são baixinhos. Fala alto pra todo mundo. Eu tenho cabelo cacheado. Você tem o cabelo cacheado. Tem uns que são gordões, outros são magrinhos. A gente pode ficar rindo por causa das diferenças? Não, a gente tem que respeitar. Muito bem. E além do Caleb, nós temos uma convidada muito especial no dia de hoje, que vai nos ensinar um pouquinho mais sobre o respeito. O nome dessa convidada especial é a Ivy Stella. Ela é professora, contadora de histórias. Será que hoje vai ter história sobre respeito, Caleb? Não sei. Eu acho que vai ter. Acho que ela vai contar história pra gente. E ela vai conversar um pouco mais sobre como é que a gente pode aprender essas questões de respeito. Quem aí quer dicas de como ensinar para as crianças sobre o respeito? Fala assim: eu quero! Você quer? Quer? Quero. Quer mesmo? Sim. Por exemplo, enquanto a tia Ivy ainda não entrou, a gente vai conversando aqui, eu e você. Por exemplo, se a irmãzinha do Caleb chegar querendo descobrir todos os brinquedos do Caleb, o que o Caleb vai fazer? Ajudar ela a descobrir. Você vai ajudar ela a descobrir? Parabéns! Você não vai falar assim, é meu, não pega. Você vai falar assim? Não? Muito bem. Então você vai ajudá-la, você está respeitando ela. Parabéns, isso é legal. E além de respeitar, você está compartilhando as suas coisas. Isso é muito bonito. Você sabia que tem criança que não sabe fazer isso? Sabia? Pois é. Ai. Vamos ver se a tia Ivy já entrou. Olá, pessoal que está entrando. A tia Ivy ainda não entrou. Olá, Belzinha Tavares. Oi, Bel. Oi, Carla. Oi, Juliana. Francisca. Olha lá, Rafaela. Vitória, Lorena, Sandra Guedes, Juliana. A Aline falou assim, eu quero. Anizeteu. Jéssica, Camila, musicalizar com Ana. Oi, Lorena. Olá, missionária Claudinha. Muita gente aqui, né?
Muito bem, nós estamos esperando a tia Ive entrar. Não sei o que aconteceu, que ela ainda não entrou. Ai, 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 ai. Vamos lá, tia Ive, cadê você? Era uma vez, Lucolorê. Olha, fala oi pra ela também. Fala oi pro pessoal que já chegou. Oi! Oi. Oi! Oi. Muito bem. Sabe, o contrário de respeito são atitudes deselegantes. Tem pessoas que às vezes fazem, sabe o quê? Bullying. Você já viu gente fazendo bullying, Caleb? Você sabe o que é bullying? O que é bullying? Fazer coisas feias com as pessoas. Fazer coisas feias com as pessoas. Você já viu alguém praticando bullying na escola? Não? Que bom, o pessoal da sua escola é legal, né? Gente fina. Mas tem gente, tem criança, tem adolescente, tem adulto. Tem adulto. Voltei. Opa! Tem adulto que faz bullying também. É verdade ou não é? Sim. Sim, que são atitudes deselegantes uns com os outros. Tem criança, por exemplo, que quando tá lá no parquinho e o amiguinho desequilibrou e caiu no chão, opa, escorregou e caiu no chão. E aí as outras crianças começam a rir da cara do amiguinho. O que acontece? O que acontece? A gente tem que proteger ele. Tem que proteger o amiguinho que caiu, não é verdade, Caleb? Sim. Ah, que feiura, não é? Se fizer isso. Oi. Oi, Caleb tá dando... Oi. Me responde, Jéssica. Meu nome é Maria Cecília. Oi, Maria Cecília. Olha lá, Maria Cecília tá falando oi. Fala oi pra Maria Cecília, Caleb. Oi. Oi, bem-vinda! Tudo Oi. bem? Muito bem. Oi. A tia Ive entrou. Ei, então vamos chamar agora a tia Ive Estela para contar a história pra gente. Vem, tia Ive! Assim, tia Ive, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cheguei! Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, claro e em bom som. Ah, que bom, que bom. Eu tava esperando, mas não aparecia o ao vivo nunca. Eu falei, Senhor, será que eu tô no lugar certo? Mas agora deu certo. Que bom! Ivi, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, fala o que você faz, quais são as artes dessa pessoa encantadora. Obrigada pelo encantadora. Então, eu sou Ive Estela, eu sou professora e atualmente estou na educação infantil, né? O bichinho da educação infantil me picou e agora eu estou aí envolvida e provavelmente devo ficar por muito tempo, né? Além disso, eu sou contadora de histórias também, né? Estou trabalhando também na prefeitura. Na prefeitura, na SME, tem projetos, né? A GERPRO, que é a Gerência de Projetos, e lá a gente desenvolve um trabalho de contação de histórias nas instituições, né? Então, eu tenho aí feito parte dessa equipe incrível, espalhando histórias aí por essa Goiânia afora, né? Que Então, maravilha! tem sido... Que maravilha! A tia Ive, olha lá, ela conta histórias e é professora, os dois. Você ia gostar de ter uma professora que contasse história na sua sala? Muito bom, né? Tia Ive, e hoje, o tema da live de hoje é sobre respeito. E a gente estava conversando, eu e o Caleb e o pessoal daqui, sobre algumas características do respeito, né? A gente estava conversando mais sobre o respeito ao próximo. Mas será que existe respeito assim com a gente mesmo? Com a gente mesmo? Com certeza, né, Caleb?
que a gente chama de autorrespeito. E eu acredito que ele é fundamental, né, Jéssica? Porque se você não se respeita, né? Se você não tem esse cuidado com você mesmo, como é que você vai respeitar o outro, né? Acho que tudo começa com a gente. E aí depois, quando vem de dentro para fora, a coisa acontece com mais naturalidade e verdade, né? Verdade, muito bem. Aí transborda, né? Pode alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bom. E sabe o que mais, Jéssica? Acaba assim, não é uma coisa, quando sai de dentro da gente, não é uma coisa forçada. É espontâneo, é natural esse respeito por você e pelo outro, né? Isso mesmo. Tia Ive, você trouxe história pra gente sobre esse tema? Eu trouxe uma história que ela não o nome dela não é específico para respeito, mas ela faz a gente pensar sobre essas questões, né? Mas eu tenho um livro aqui também que depois eu vou mostrar que é bem específico sobre esse assunto. Tá bom, então fica à vontade. E aí, o que vocês querem primeiro? Livro ou história? Fala aí, Caleb. O que você quer primeiro? História. História! Ah, muito bem! Bom, Caleb, sempre que eu vou contar histórias, eu começo cantando assim, ó. Olá, como vai? A tia Estela tem uma história pra contar. Então agora, muita atenção. Está atento, Caleb? Tá? Vamos lá! Era uma vez. O Era uma vez de hoje se chama Os Meninos de Todas as Cores. Essa história eu tirei de um livro com esse nome, da Luísa Dulce Soares, com ilustração da Cristina Malaquias, da Edições Nova Gaia. E essa história, Caleb, começa assim. Era uma vez um menino branco. Esse menino branco se chamava Miguel. E o Miguel, como todos os meninos brancos, ele sempre dizia assim: é bom ser branco, branco como açúcar docinho, branco como leite gostoso, branco como a neve linda. Um dia, o Miguel resolveu fazer uma viagem. E durante a sua viagem, o primeiro lugar que o Miguel visitou foi a terra dos meninos amarelos. Olha só! Cadê os meninos amarelos? Vamos procurar? Aqui! Lá, o Miguel conheceu uma menina linda chamada Flor de Lótus. Os dois ficaram logo amigos e se divertiram muito juntos. Ela, como todos os meninos amarelos, sempre dizia: é bom ser amarela, amarela como sol brilhante, amarela como belo girassol, amarela, sempre amarela. Depois, o menino branco continuou a sua viagem, só que dessa vez ele foi num barquinho. E aí, sabe aonde ele chegou? Ele chegou na terra dos meninos pretos. Lá, ele conheceu Lubunga. Ah, é lógico que os dois se deram super bem. E o Lubunga, como todos os meninos pretos, sempre dizia: é bom ser preto, preto como a noite escura, preto como as azeitonas, preto como as estradas que nos levam para todos os lugares. Aí, o Miguel, o menino branco, desta vez entrou num avião e chegou rapidinho na terra dos meninos vermelhos. Lá,
ele conheceu o Águia, um super caçador. E os dois foram logo dando super bem um com o outro. Ele, como todos os meninos vermelhos, sempre dizia: é bom ser vermelho, vermelho como a fogueira, vermelho como as cerejas, vermelho como sangue bem encarnado. Aí, o menino branco, Miguel, saiu correndo mundo afora e se deparou com a terra dos meninos castanhos. Lá, ele apostou corrida com Alibabá, montado em um camelo, acreditam? E o Alibabá, como todos os meninos, sempre dizia: é bom ser castanho, castanho como a terra. É bom ser castanho como o tronco das árvores. É bom ser castanho como o chocolate. Aí, o menino branco voltou para a terra dos meninos brancos. E quando ele chegou lá, agora ele sempre dizia: é bom ser amarelo, ser branco como açúcar. É bom ser amarelo como o sol. É bom ser preto como as estradas. É bom ser vermelho como fogo. É bom ser castanho como chocolate. Aí, todos os meninos brancos iam para a escola. E lá na escola, os meninos brancos desenhavam meninos brancos. Mas o Miguel desenhava vários meninos em um círculo de mãos dadas, todos sorridentes, cada um com a sua cor. É isso aí, né? O Miguel, ele aprendeu a respeitar a diversidade, né? Saber entender e se divertir com pessoas de todos os tipos, de todas as cores. É isso aí. Palmas para a Tia Ivy! Obrigada! Tia Ivy, e você já trabalhou essa história na sua sala de aula? Você acredita que ainda não? Eu contei ela uma vez no CEMEI, numa contação de histórias, e eu fiz um vídeo para o canal sobre essa história. Porque, na verdade, eu estudei essa história, eu conheci essa história há pouco tempo. E aí nós já estávamos, né, nesse famoso distanciamento aí. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para tentar divulgar essa história. E aí, quando você me falou sobre esse momento aqui tão especial, eu pensei, essa história tem tudo a ver com o respeito, né? E aí, por isso que eu resolvi trazer essa história pra gente hoje. Tudo a ver mesmo. Calma. Eu já contei essa história. Eu já contei essa história, eu contei ela no guarda-chuva. E cada lado do guarda-chuva era um menininho. E aí eu virava o guarda-chuva para ser o barquinho, né? Que ele pegou. Super legal. Eu já contei ela uma vez. Eu fiz aqueles menininhos, né? Aquele contorno. Cada um com a cor. Emendados, né? Fui contando um de cada vez e depois eu emendei todos eles. E aí foi super legal, porque nesse dia eu estava com as crianças bem pertinho de mim. Aí elas, no final, a gente fez uma grande roda e brincou de ciranda. Foi, assim, super interessante, né? Que legal. Eu, na minha sala de aula também, aí depois eu aproveitei e fiz, cada criança desenhou a si, né? E nós fizemos o círculo, que no final ele fala da roda, né? Aí nós fizemos o círculo com esse autorretrato das crianças. Foi muito bom. Exatamente. E o que eu acho legal, Jéssica, assim, o que eu acho legal, só para completar o que a gente estava dizendo, é que as crianças, elas são muito simples e puras e espontâneas, né? Quando se tratam dessas questões. E, na verdade, assim, a gente nem precisa ficar falando muita coisa, né? Eles mesmos já vão se envolvendo e processando
esses conceitos de uma forma muito mais natural e tranquila que um adulto, por exemplo, né? Mas você já teve alguma dificuldade com relação a essa questão em sala de aula? Por exemplo, de alguma criança cometer bullying uma com a outra? Porque a gente sabe exatamente isso que você falou, que as crianças, elas aceitam naturalmente. Da criança é natural aceitar. Mas, infelizmente, quando essa criança tem uma convivência com o adulto que ensina o preconceito, ela acaba demonstrando esse preconceito no nosso dia a dia, na sala de aula, né? Eu já me deparei com crianças que tinham essas dificuldades aí de respeito. Você já aconteceu isso com você? Sim, sim. Inclusive, assim, sempre no início de cada semestre é tradicional aquela ideia dos combinados, né? E geralmente a gente pauta esses combinados em cima do respeito. É uma das palavras que eu mais uso quando eu estou construindo coletivamente esses combinados, né? Infelizmente, tem mesmo essa realidade que você colocou aí pra gente, né? De crianças, às vezes, mais agressivas, porque convive com um adulto agressivo, né? E a gente tem que estar sempre trazendo isso. E eu sempre gostei de trabalhar isso contando histórias, cantando, com brincadeiras, né? Eu acho que a brincadeira também, além da história, é um momento, assim, espetacular para a gente trabalhar esses valores, né? Porque naquele momento a criança se exalta, fica brava, porque perdeu, fica irritada, né? E às vezes vem com aquelas conversas que roubou, que não sei o quê. E aí é o momento que a gente traz essa conversa, então, né? Para essa roda, para a criança realmente poder entender a importância disso para a boa convivência. Porque se a gente não tem respeito um pelo outro, a convivência fica totalmente comprometida, né? Agora, uma outra experiência que eu vivenciei, eu confesso que, assim, foi um aprendizado muito grande para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas também enquanto profissional, foi quando eu tive a primeira vez um aluno autista. Inclusive, que eu sou apaixonada nele até hoje, né? Sempre estou junto, lá no CEMEI, mas ele foi, assim, um grande aprendizado na minha vida, né? E as crianças, era um agrupamento de 3 anos, e as crianças, elas não desrespeitavam ele, mas às vezes elas ficavam sem entender por que ele às vezes podia sair da sala, ou por que às vezes ele podia pegar um brinquedo e eles não podiam, né? E aí, conversando com a coordenadora, professora, a gente precisa conversar com essas crianças, né? Porque de repente chega uma criança que é diferente, porque na verdade todos que estão ali são diferentes, né? Mas é uma diferença nova, vamos dizer assim, e a gente precisa conversar sobre eles, e aí, sobre isso. E aí eu trouxe um livro, provavelmente você deve conhecer, Meu Amigo Faz I. E aí eu li com ele, muito lindo. É sobre uma criança autista o livro. Depois eu te passo, me cobra. E aí eu li com eles a história, né? E, a princípio, eu não falei nada. Eu só falei assim, e aí, o que vocês acharam do livro e tal? E aí foi interessante, meninas, que eles trouxeram. Tia, o nosso amiguinho faz isso também. E aí a conversa foi, assim, desenrolando. E eu pude trazer para eles, né? Olha, por isso que o amiguinho tem necessidade de sair às vezes, né? Por isso que às vezes ele não fica sentadinho como vocês ficam. E foi interessante como as crianças se apropriaram daquele momento e a partir daquele dia eles não questionaram mais por que o outro podia e eles não podiam. Para eles passou a ser uma situação completamente natural. E eles começaram até a se aproximar mais do amiguinho. Então foi assim uma experiência linda para eles, para mim, né? E eles ficaram assim super parceiros com ele. Foi muito legal. Que legal. Ive, então compartilha com a gente que o Caleb está ansioso, querendo ver o livro. Ah, tá. O livro, ele na verdade, ele não vai ficar invertido aí para vocês, mas ele se chama E Eu Com Isso? Aprendendo sobre Respeito, né? Esse livro, ele é uma coleção, eu tenho só 2 dele, infelizmente. Ele é uma coleção da editora Escipione. Conhece, né? Então ele é muito... E ele vai trazer os conceitos. Só que ele traz de uma maneira assim bem prática, né?
Não é falar assim, o conceito é isso e isso. Na verdade, ele vai trazendo o conceito e depois exemplos. Igual ele começa assim, ó. Respeito quer dizer muitas coisas. Por exemplo, eu admiro suas boas qualidades e algum dia quero ser igual a você. Mas respeito também pode ser não só pelas pessoas que estão perto de mim, pode ser também pelas pessoas que eu não conheço. Aceitar as suas opiniões, os seus sentimentos. E aí ele vai trazendo como é que a gente pode respeitar. E ele fala, né, das diferenças de cores, de raças, e todas essas questões. Ele é muito legal e dá até assim para a gente depois desenvolver atividades, né? E é interessante que você falou aí logo no começo sobre o autorrespeito, e ele vai trazer isso também, né? Que a gente só é capaz de respeitar quando eu sei o significado disso para a minha vida. Aí ele traz aqui até uma imagem interessante, né? Respeito também significa seguir algumas regras que nos ajudam a conviver uns com os outros. Por isso é que tem regras na escola, como não brincar com as tesouras pontudas, não espalhar tintas pela sala toda, não jogar bolinha de papel no amigo. E aí ele vai trazendo isso, acho muito legal. Ele fala dos animais, o respeito aos animais, o respeito à natureza, o respeito ao espaço. É bem amplo, né? Muito legal, dá para dividir, né? É isso que eu ia te falar, ele tem um índice, ele tem um sumário. Olha só quanta coisa que ele... Não sei se vai dar... Provavelmente vai dar para você ler, mas só para você ver a extensão de assuntos que eles abordam, né? É muito rico, porque é um livro, assim, bem direcionado para esse tema mesmo, né? Bem interessante. Aí, se tratando de livro, eu trouxe uma coleção que eu estava lá futricando. O pessoal está perguntando, Ive, essa coleção aí é da onde? É da editora... É da Expicione mesmo. Tá? E os escritores dessa coleção, né? O Brian Moses e o Michael Gordon. Depois, se você quiser, eu tiro uma foto e mando para você. Tá bom, aí e aí você pode divulgar. Aí ele tem outros títulos falando sobre a honestidade, responsabilidade, sobre a convivência, né? É bem interessante mesmo. Eu gosto dessa... Ela é uma coleção bem antiga. Eu tenho esse livro aqui, com certeza, pelo menos uns 20 anos, viu? É interessante, Ive, porque antes de você chegar, eu estava conversando aqui com o Caleb sobre respeito, e as crianças, a primeira palavra que vem à cabeça deles quando a gente fala de respeito é obediência, né? O Caleb falou assim, obedecer, porque tem muito a ver, porque o pai e a mãe sempre falam, me respeita, né? É verdade. Então, uma conexão que eles fazem é com obediência. Também, mas não é só isso, né? Aí a gente precisa fazer todo esse trabalho de ampliação desse conceito. E esse livro ajuda bastante. Por isso que eu gosto desse livro, porque ele traz, assim, em vários aspectos, essa dimensão do respeito. Inclusive, o respeito às opiniões, às diferenças, à diversidade. Por isso até que eu quis trazer essa história, né? Pra gente pensar nisso. E respeitar não é só aquela pessoa que tá perto de mim, que eu conheço, né? Mas respeitar aquele que, de repente, nem gosta de mim. Que é um grande desafio pra gente, né? Que pensa diferente de mim. Então, acho que esse é um grande desafio do respeito. E, infelizmente, tá faltando muito isso, né? A gente tem vivido tempos de muita intolerância por causa da falta desse valor nas nossas vidas, né? Ou pelo menos da vivência dele. Que às vezes a gente tem muito na mente, né? Sabe responder lindamente o que é. Sabe conceituar, dar exemplos, mas na hora de praticar, a gente vê aí tanta intolerância, brigas, né? Porque os outros pensam diferente de mim, ou porque vivem diferente de mim. E respeitar, é importante a gente entender que não é você ser obrigado a pensar como o outro. Não é você ser obrigado a viver como o outro. Mas é você respeitar a decisão dele.
e continuar tendo a sua, né? Acho que isso é muito importante. Esperar a sua vez também, né? É uma questão de respeito. A mamãe falou assim, a mamãe convidou hoje o Caleb e falou assim, se ele queria participar. Ele falou que queria. Só que ele não tá sabendo esperar a vez dele, ele tá agoniado. Aí eu falei assim, então pode ir lá pro papai. Mas ele não quer ir pro papai, ele quer ficar aqui. Mas então tem que respeitar a tia Ive. Porque quem é que tá falando agora? É a gente? É a tia Ive, né? Então vamos respeitar? Combinado? Muito bem. Então, Ive. E agora a tia Estela vai respeitar a vez do Caleb falar, né? Ó, você quer falar alguma coisa pra tia Ive? Quer? Pra mim? Ah, ele tá perguntando se vai demorar, tia Ive. Aí vai depender da sua mãe, do Caleb. É ela que manda aqui no negócio. Ai. Então, Ive, e é um trabalho que não dá assim pra gente fazer só com uma contação de história, né? A gente precisa fazer todo um processo de aprendizagem com essas crianças. Por isso que eu acho interessante se trabalhar através de um projeto, porque são várias pequenas coisinhas como essa, por exemplo, do Caleb, que a gente pode pegar e já ensinar assim, que tem a ver com respeito, que às vezes passa desapercebido, né? E como você falou, a gente sabe muito bem conceituar, mas no dia a dia a gente se esquece. Então, eu gosto muito, eu faço muito isso na minha sala de aula e aqui em casa com o Caleb também. Eu pego o que aconteceu no dia, as experiências, as vivências e transformo numa história. Às vezes eu invento uma história qualquer para dar aquele puxãozinho de orelha, sabe? Direcionar a criança. Eu faço isso na minha sala de aula e faço com o Caleb também, porque eu acho bem bacana. Ô, menino! Criança é ótima. E outra coisa, Jéssica. E outra coisa, assim, que eu acho que é fundamental, né? Que a gente precisa ter muita clareza é a nossa postura, né? Eu acho que, às vezes, pelas inúmeras demandas do nosso agrupamento, da nossa instituição, às vezes a gente nem dá para ter um projeto, mas o dia a dia, como você acabou de falar, nos dá várias oportunidades para trazer isso à tona. Igual o menino quer entrar na frente do outro na fila, né? Ele quer ficar com um brinquedo só para ele. Quantos exemplos nós temos nesse sentido aí, né? Das crianças, de repente, quererem as coisas só para ela, ou querer sempre ser o primeiro em tudo, ou querer sempre ser aquele que fala. E aí, nesses momentos, a gente está abordando isso. Esse é o primeiro aspecto. A outra questão que eu acho que é fundamental e que nós, como adultos, precisamos estar muito atentos é aquela questão do exemplo. Isso aí não tem para onde correr. Eu sempre falo, gente, nós vamos dar exemplos, querendo ou não. É inevitável. Agora, eles podem ser bons exemplos, exemplos a serem seguidos, ou péssimos testemunhos, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa postura enquanto adulto, porque o ensinar, o educar, ele não é só naquela hora que você conta uma história, que você senta para conversar sobre um determinado assunto, mas é você todo o tempo. O que você fala, a maneira como você responde o outro, se é respeitoso ou não, né? A maneira como você fala com a criança. Às vezes me preocupa muito um educador, né, um professor que senta, porque a gente precisa respeitar, vamos fazer os combinados e não sei o quê. E aí, na hora de chamar a atenção da criança, ele humilha a criança, né? Ou ele fala de uma maneira desrespeitosa com ela, não levando em consideração os limites, ou o momento em que ela está vivendo, ou a maneira como eu até destrato a criança, né? Às vezes, por exemplo, lá no CME, as crianças às vezes chegam cansadas, com sono, né? E aí, se essa criança chega assim, e eu viro, não, acorda, desce do colo da sua mãe, vem aqui, já fica ali, isso é um desrespeito, isso é uma agressão, na verdade. Né? Então, às vezes a gente fala muito de ética, de cuidado, de não sei o quê, mas muitas vezes a nossa postura não é essa. Né? Então, a gente precisa se olhar muito nesse sentido e se vigiar, porque as crianças estão nos olhando todo o tempo.
E às vezes elas não sabem verbalizar as nossas atitudes, mas elas estão entendendo tudo, porque a gente não pode subestimar a criança, né? Então, eu me preocupo muito com isso, né? Eu já vi casos assim, da professora gritar com a criança, porque está impaciente, porque, né? É claro que todo mundo tem seus dias difíceis, mas a criança não tem nada com isso. E você não pode ser desrespeitoso com o outro porque você não está bem naquele dia. Você não está bem, né? Fala com o coordenador, ó, preciso respirar 5 minutos. Mas aí gritar com a criança, né? Ou tratá-la de uma maneira rude e áspera. Isso você está ensinando para ela o quê? Seja desrespeitoso como eu estou sendo. Né? E eu acho que é uma questão muito séria. Uma questão muito importante também é escutar. Eu sempre quero escutar o lado da criança. A gente, às vezes, quer colocar falar a nossa questão, explicar por que a criança está errada, mas a gente não escuta a versão da criança. Porque, às vezes, a intenção da criança foi diferente daquilo que a gente pensou que era. Né? Então, é muito interessante a gente sentar, se propor para escutar o que a criança tem a dizer. E, depois disso, aí eu faço a minha intervenção. Então, geralmente, eu começo as minhas conversas perguntando: por que você fez isso, isso e isso? Será que essa atitude tal foi correta? O que você acha que gerou? Será que seu amiguinho ficou feliz? Então, eu proponho que a criança mesmo comece a pensar sobre as atitudes que teve. E aí eu escuto o feedback dela, e aí depois eu faço a intervenção. Então, isso e isso não está certo, por causa disso e disso, né? E essa questão de escutar, tanto para a criança quanto para os adultos, né? Os próprios adultos, eles às vezes acham que a criança não tem que ser escutada, só tem que ser mandada. A falta de respeito. Isso é grave, né? Inclusive, assim, eu tenho estudado muito sobre a pedagogia participativa e é um dos aspectos que a gente mais conversa. Escutar a criança, respeitar a criança, ver a criança. A gente fica muito com um discurso bonito de a criança é potente, a criança é produtora de cultura, a criança tem que ser ativa. Mas muitas vezes nós, como educadores, é que tolimos esse envolvimento e essa participação da criança quando a gente não deixa ela se expressar, ela falar, né? Ou quando a gente também é preconceituoso. Você falando aí da questão da escuta, às vezes a gente cria rótulos, né? Não, aquele menino sempre dá trabalho, aquele menino sempre faz bagunça. E às vezes naquela situação nem foi ele o causador da situação. É verdade. Mas quando a gente já está impregnado, né, de rótulos e de preconceitos, a gente acaba já julgando. Não, a culpa é dele. Com certeza é aquele menino que vive dando problema. E às vezes ele simplesmente se envolveu numa situação por uma outra criança, né? Ou talvez até por por algo que ele está vivendo naquele momento. Né? Então a gente precisa entender, até respeitar a criança, isso também. É entender que naquele momento ele não está bem. Porque a criança ainda está em desenvolvimento. Então, ela ainda está aprendendo a lidar com seus sentimentos, as suas emoções. Nem sempre, e geralmente, ele não vai ter a maturidade que nós adultos deveríamos ter de nos controlarmos, de respirar fundo, de contar 1 até 10. Então, às vezes, ele vai estourar por uma série de situações, às vezes até seríssimas, e a gente precisa estar com a anteninha do respeito, né, bem atenta, para poder perceber. E naquele momento, talvez ele não precisa de um sermão, de uma chamada de atenção. Você tem que respeitar. Talvez naquele momento ele precisa ser acolhido. E aí, ele se sentindo acolhido e respeitado, a gente nem precisa explicar para ele o que é respeito. Porque ele vai aprender isso naturalmente com a atitude que nós tivemos com ele, né? Isso mesmo. Ive, muito bom essa conversa. Deixa eu puxar a saga que meu marido está aqui falando. O preconceito nos impede de viver grandes e proveitosas experiências. É verdade. Né? Isso é verdade, né? Porque o outro diferente de nós, isso aí a gente tem visto até na política, né? O outro diferente de nós, ele tem uma visão que a gente não tem.
E se a gente for humilde para poder aprender, não que eu vá concordar com tudo que o outro pensa, ou com tudo que ele fala, mas só do fato de eu me propor a escutar, já vai ampliar a minha visão sobre aquilo, né? E é importante eu estar aberta ao outro. Não é verdade? É verdade. Ive, muito show de bola. Muito obrigada aí pela Deixa eu só te partilha. apresentar. Só te apresentar antes da gente de me despedir. Eu não sei se você conhece, mas eu estava lá futricando nas minhas coisas. Talvez alguém já até tenha mostrado aqui. Essa coleção é sobre... são clássicos, né? Patinho Feio, Branca de Neve, Bela e a Fera. E cada um deles traz sobre um tema. Persistência, esse aqui é dedicação, honestidade. É só porque eu olhei lá e falei assim, vou sugerir. São clássicos. Amor. Muito legal. São clássicos trazendo esses valores. Humildade. Que legal. Depois eu vou te mandar fotos também, tá bom? Tá só bom. para sugerir. Tá bom. Obrigada. Agradeço. É bom também para as meninas aí que estão vendo, né? Claro. Que elas gostam dessas ideias aí. Essas possibilidades. Isso é a Muito cara de obrigada, professora, né? Eu que agradeço. Compartilha aí com a gente o trabalho que você tem feito no Instagram, o seu YouTube. Fala aí pro pessoal. Sim. Eu, como eu falei, sou contadora de histórias e essa quarentena, uma das coisas que acabei fazendo foi um canal no YouTube, né? Eu tenho Instagram também, o Face, mas o YouTube são divulgações de histórias. E lá eu tenho 2 segmentos. Ive Stella, o canal chama Ive Stella, mas dentro do canal tem Ive Stella na Estação das Histórias, que aí tem várias histórias, contos, fábulas, né? Vários livros que eu conto. E tem Ive Stella Lições Bíblicas, que são histórias da Bíblia. Então, são 2 segmentos aí para 2 públicos, né? Que eu tenho desenvolvido esse trabalho aí nesse período que tem sido muito bom para mim. Tenho aprendido bastante em muitos aspectos. E eu queria aproveitar para agradecer, né, você pelo carinho. Ainda não tive o prazer de conhecer a Jéssica pessoalmente, a gente só tá aí pelas redes, só virtualmente, né? Só virtualmente, mas agradecer pela pessoa incrível que você é, pelo trabalho lindo que você tem desenvolvido, que tem inspirado todas nós, né? Que Deus abençoe muito a sua vida e que você continue aí sendo realmente um instrumento de boas coisas e de bons aprendizados para todos, viu? Obrigada, Ive. Eu que agradeço. Sua vida também é muito inspiradora, né? Eu tenho acompanhado também virtualmente aí os trabalhos que você tem desenvolvido. Muito bom, que Deus continue te iluminando, te dando criatividade, capacidade, força. Parabéns. Amém. Obrigada pela paciência aqui com a atividade do Caleb. E lindo, não, eu já tô acostumada com isso. Faz parte, é desse jeito. E que venham outras oportunidades, viu? Com certeza. Obrigadão, beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo para todos.